Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Little Bitcast. Esse é o nosso primeiro episódio, chamado Teaser. Então, estou aqui para compartilhar com vocês um dos meus passatempos favoritos, que é justamente ouvir podcast. Parece até coisa de velho, mas pior que não é. Tem muita gente que gosta, que curte, que acompanha. Tanto Sexta Móvel, Jovem Nerd, CBN, os mais diversos casts que tem por aí. Tem outros também, tem o Mac Magazine, tem o Loopcast, Cocatec, Canaltech, Papotec, todos relacionados ao tema tecnologia, que é exatamente uma das propostas desse, aliás, a proposta principal desse cast. Então, como vocês sabem, a tecnologia, ela não tem como a gente fugir, né? A tecnologia ela está presente no nosso dia a dia e por mais que a gente queira, por mais que a gente tente se esquivar, pelo menos algumas pessoas, né, eu conheço, tentam se esquivar da tecnologia, se desprender de celular, se desprender da internet, do computador, mas não tem como. Hoje ela está muito, muito presente no nosso cotidiano. Então, o foco desse cast vai ser justamente a tecnologia, né? O uso dela no cotidiano. Semanalmente eu vou trazer notícias para vocês, vou pegar um apanhado da semana e vou fazer um resumo delas, comentando aqui de forma descontraída com vocês. E esse bate-papo, né? Não vai ter edição, não vai ter... Vai ser uma coisa bem descontraída, bem informal. Não vai ter muita formalidade e muito menos edição. Vai ser uma coisa bem simples mesmo. Eu no início pensei até em criar um site, um blog, alguma coisa para divulgar, mas eu acredito que isso vai ficar um pouquinho mais adiante. Porque agora isso exige de você um tempo, exige muita coisa. E não é bem esse o foco do negócio. Você ser bem prático, o mais prático possível. Como falei para vocês logo no começo aí, sobre os mais diversos podcasts, você pode até estar estranhando nesse momento, poxa, eu nunca ouvi falar nesse negócio de podcast, eu não sei nem o que é, não sei do que se trata. Nada mais é do que um áudio, uma gravação, como se fosse uma rádio, onde algumas pessoas tecem comentários, como se fosse uma rádio mesmo, você pode entrevistar. E essa é mais ou menos a proposta desse podcast. Eu vou tecer alguns comentários sobre tecnologia, mas também trarei algumas pessoas para a gente conversar sobre um tema, mas ele aplicado, ele ambientado das mais diversas formas, aplicado principalmente ao trabalho. A minha ideia é trazer aqui para conversar pessoas das mais diversas áreas e como é que elas entendem a tecnologia, para elas como é que funciona a tecnologia. É mais ou menos essa temática, essa linha, esse norte que eu vou seguir no nosso podcast. Vão ser resumos, na verdade. O podcast eu quero que no máximo ele tenha 30 minutos, para não ficar muito pesado, tanto o áudio, se você quiser baixar em algum momento, como também para não ficar muito pedante, para que você não possa se sentir entediado ao escutar isso aqui, porque você escutar uma pessoa falar leva um tempo até que você se habitue com a voz da pessoa, com a forma como é conduzido o podcast. Um exemplo disso é que eu tomo por base alguns que eu escuto. Por exemplo, tem o Cocatec. O Cocatec ele é um formato bastante específico de podcast. É basicamente isso que eu estou fazendo, é um diálogo. O cara lá chega, Gustavo Farias vai lá conversando com o ouvinte e em alguns momentos ele faz uma intervenção com um bate-papo com os ouvintes. Mas normalmente é só um diálogo, um drops que ele faz,
né, um resumo de notícias, e é basicamente isso que eu vou fazer, copiando a ideia dele. Porém, com algumas ressalvas, né, porque eu quero tornar isso o mais alagoano possível, porque tem muita coisa de tecnologia acontecendo aqui em Alagoas, tem muita coisa que eu queria compartilhar com vocês, e os feeds lá da rede social do Facebook acho que não são suficientes. Então, esse canal é um canal interessante, novo, para mim, no caso. Eu quero começar a explorar com vocês aqui. Então, a proposta vai ser essa, sem muito mimimi, sem muito blá blá blá. A gente fazer um bate-papo interessante e bem prático. Claro que eu não pretendo tornar isso uma coisa mecânica, eu quero que fique mais, como falei já, mais uma vez, estou repetindo, o mais natural possível. Farei isso durante toda semana, né? Vai ser semanal, toda sexta-feira eu vou estar publicando esses áudiozinhos. E é basicamente isso que eu queria falar nesse primeiro episódio com vocês. Vou preparar uma pauta bacana para o próximo e na próxima sexta-feira a gente começa a se conversar. Outra coisa que eu adotei, ao invés de criar um blog para colocar os feeds lá, eu vou usar o próprio Facebook. Vou criar uma página no Facebook e lá vou atualizando. Como a gente sabe que o Facebook ele tem um problemazinho com feeds, principalmente no que diz respeito a atualizações, né? Ele tem uma mecânica interessante, né, financeira. Você tem que pagar para que aquele feed fique na timeline durante um tempo e que várias pessoas consigam visualizar. Muitas vezes o que a gente publica no Facebook é visto apenas por uma parcela das pessoas que nós temos como amigos. Então, o Facebook ele cobra por isso. Então, não é minha intenção fazer com que o feed fique lá disponível. Eu vou qualificar os episódios, vou quantificar. Esse episódio é o primeiro, é o número 1. Então, os episódios vão estar lá numerados, bonitinhos, com resumo, né, breve resumo do episódio que foi comentado. E principalmente um link, de repente, para se você quiser baixar aquilo ali e ouvir em outro momento, você ficar à vontade. E também eu acredito que mais adiante eu crio um feedzinho para você acompanhar em aplicativos, no Android ou então no iPhone, no iOS. Mas basicamente o formato vai ser esse, dentro da rede social. Eu vou publicar tanto no YouTube quanto o áudio, né, YouTube como no SoundCloud, porque acredito que vai ficar um pouquinho mais fácil da gente trabalhar essas nuances, né, de áudio e tudo mais. A gente sabe que tem uma compressão, mas acredito que vai dar para, com o tempo, vocês se habituarem a esses barulhos externos, a forma como eu conduzo o podcast, a forma como vocês, com minha voz, chega para vocês e, no fim das contas, a gente vai se acertando, se ajustando aos poucos. Mas, no geral, o podcast é basicamente isso. Eu queria fechar esse teaser com 10 minutos, a gente já está chegando já nos 9 minutos de podcast, de bate-papo. E espero que vocês acompanhem, compartilhem, mandem temas, entrem em contato, tem um e-mailzinho na nossa página. De repente você pode mandar um e-mail para mim aí para a gente comentar algum tema, alguma opinião sobre uma determinada tecnologia, uma determinada coisa que você tem dúvida. Eu posso comentar sobre isso aqui durante o nosso podcast. Então é isso. Vamos fechar nesses 9 minutos e alguns segundos e até o nosso próximo podcast. Um grande abraço para vocês.